O nosso ato é um ato singelo, formal e não é um ato inusitado. Na realidade, nós estamos aqui primeiro para cumprir um compromisso que assumimos com a sociedade gaúcha e, em segundo lugar, para cumprir a normalidade jurídica de uma concessão que tem prazo para se encerrar. É bom lembrar que esta concessão de rodovias, iniciada no governo Brito, nos idos de 97 e 98, previa em contrato, por adesão das empresas, que 15 anos após a sua execução, esses contratos teriam seus prazos expirados, portanto concluídos. Então nós estamos tratando de um ato de normalidade jurídica, não há nenhum arroubo, nenhum descumprimento contratual, nenhuma antecipação de fatos que não seja apenas o cumprimento de um dever e de um compromisso por parte do nosso governo, coordenado pelo governador Tarso Genro. Quero dizer aos senhores e senhoras que essa notificação é um capítulo fundamental para que as empresas que aderiram ao processo de concessão no passado saibam que nós, poder concedente, não temos o desejo, nenhuma intenção de negociar ou prorrogar contratos de concessão, porque a melhor concessão é aquela que advém da licitação e não da prorrogação. Também é importante deixar claro que esse modelo que está aí desde o começo é um modelo que gerou mais discórdia, descontentamento do que satisfação. Pagamos, senhor governador do Rio Grande, tarifas para andarmos em autoestrada e, na verdade, há 14 anos andamos em estradas de pista simples, um atrás do outro, com problemas de ultrapassagem. Por quê? Porque o governo, à época que optou em fazer concessão, de cabeça curta, de pensamento pouco avançado, pensou apenas em conservar rodovias durante 15 anos, sem se dar conta, ou não querendo se dar conta, que a frota de caminhões, de automóveis, de motocicletas, cresceria nesses 15 anos. Nenhuma obra foi prevista por parte daquele governo. Nenhum viaduto onde a acidentalidade aumentou, nenhuma terceira faixa onde a ultrapassagem precisa ser facilitada, nenhuma duplicação aonde é preciso ter segurança e fluidez no trânsito foi planejado no passado e, portanto, foi executado nesse programa que, por esta razão também, do ponto de vista técnico, estará sendo notificado do seu encerramento. Nós temos absoluta convicção jurídica dos atos que estamos praticando. Queremos aqui agradecer e louvar o acompanhamento permanente da Procuradoria-Geral do Estado, a quem eu quero saudar aqui a presença da doutora Helena, e no ajuizamento, inclusive, dos prazos de encerramento desses contratos, que é uma convicção jurídica, qual seja, da assinatura dos contratos e da publicação do seu extrato e da ordem de início dos trabalhos iniciais, se contou o prazo de encerramento dessas concessões atuais. O Polo de Carazinho, que teve assinado o seu contrato no dia 21 de fevereiro de 98, teve publicado o seu extrato de contrato e publicado a ordem de início para trabalhos iniciais no dia 5 de março de 98. Por esta razão, a notificação ao Polo de Carazinho, deputado Fontana, é que no dia 6 de março de 98, 15 anos, exatamente 15 anos, esse contrato será encerrado. No Polo Metropolitano, Lajeado, Caxias do Sul, que pertence ao grupo Univias, a assinatura do contrato foi dia 14 de abril de 98, a publicação do extrato e a ordem de serviço para os trabalhos iniciais no dia 16 de abril de 98, portanto, dia 16 de abril de 2013, esses polos terão seus contratos encerrados, são exatamente 15 anos. No Polo de Santa Cruz, que assinou o contrato 25 de maio de 98, teve no dia 29 de maio o extrato e a ordem de início dos trabalhos iniciais publicado, encerrará o seu contrato no dia 29 de maio. Vacaria no dia 22 de junho e Gramado no dia 25 de maio.
baseado nesta assertiva jurídica de contagem de prazo de 15 anos. Temos certeza que, ao fazermos isso, queremos dizer às concessionárias que prestaram serviços a partir de um contrato engendrado, pensado no passado, a meu juízo, mal pensado, mal planejado, cumpriram com as suas etapas, mas nós, governo, vamos, evidentemente, inventariar todo o patrimônio público, estradas por estradas, pontes por pontes, bueiros por bueiros, para averiguarmos o cumprimento do contrato até o seu último dia, conforme reza o Plano Estadual de Concessão Rodoviária. Nenhuma concessionária deixará de cobrar pedágio até o seu último dia de concessão, meu caro vice-governador Roberto Bruni. E por esta razão, por cobrar até o dia último da sua concessão, ela deve igual contrapartida até o último dia e entregará as rodovias, como manda o contrato, em absolutas condições de funcionalidade. Portanto, esse cronograma, esta notificação indica o encerramento de um período e o começo de um novo período. Nós queremos agradecer à Assembleia pelo apoio que emprestou e compreendeu nesta luta, inclusive na criação da Empresa Gaúcha de Rodovias, que no que diz respeito às rodovias do Estado, às ERS, no dia seguinte ao encerramento dos contratos privados, todas as praças de pedágio que existem, exceto Farroupilha e Caxias, serão substituídas e assumidas pela Empresa Gaúcha de Rodovias, que as administrará sob o contorno conceitual de pedágio comunitário, com absoluta participação do controle social, com tarifas menores, como sempre disse o governador Tarso Genro, e com um plano de negócios capaz de melhorar e ampliar essa malha viária. No que diz respeito às BRs, senhoras e senhores, o governo federal, que retomará essas rodovias federais que integram esses polos, não tem a expertise de pedágios comunitários, caberá a ele o assumimento do retorno dessas BRs e, através do DENIT, a execução dos planos de manutenção em cada uma das rodovias federais. No caso do governo federal, eu, o secretário Carlos Pestana, já tivemos várias reuniões com o ministro Paulo Sérgio Passos, o governo federal pretende reassumir as rodovias federais, não efetivar cobrança de pedágio e assumir a manutenção de todas elas através do DENIT. Então, esse é o quadro, senhor governador, do que efetivamente, tecnicamente, juridicamente e politicamente estamos fazendo hoje. Não há guerra, não há precipitação. Há a tomada de decisão de um governo que tem convicção sobre um serviço que até hoje não prestou, a nosso juízo, satisfatoriamente resultados à população. Doravante, pensaremos no futuro e no dia posterior ao encerramento desses contratos, a EGR haverá de responder com a sociedade, controlando o seu funcionamento, a qualidade e a oferta de rodovias trafegáveis e com segurança. Eu agradeço muito a presença de todos, a honraria de iniciar esse ato, senhor governador, para dizer que estamos encerrando um ciclo, que começou nebuloso e acaba transparente, claro e evidente. Muito obrigado. Vocês devem estar lembrados que, quando eu apresentei o Dr. Luiz Moreira, em relação a esse tema, nós mencionamos que nós nos dedicaríamos a trabalhar para cumprir 3 pontos mínimos. A não prorrogação do sistema de pedágio, isso não era nenhuma invectiva contra as empresas que estavam prestando serviços, assim um juízo altamente negativo do sistema dos contratos, como salientaram aqui os representantes da sociedade civil. Diz que nós íamos extinguir o polo de Farroupilha. Pode avisar o Lacerda que será extinto o polo de Farroupilha no momento em que os contratos estiverem resolvidos. E que nós íamos reduzir também o valor do pedágio. Nós vamos cumprir com esse compromisso.
compromissos que nós dissemos publicamente, fizemos um debate público sobre isso. E, inclusive, desenvolvemos um diálogo durante todo esse tempo de governo para não desprestigiar as empresas que prestavam serviços, dando legitimidade ao polo contratual que elas representavam, que são as empresas concessionárias, que aderiram, né, a um contrato, um plano, que nós tínhamos uma visão negativa, para fazer uma demonstração pública, inclusive, que a aplicação da nossa política não é uma aplicação de maneira sectária e insensível a qualquer setor da sociedade. Mas qual é a lição política que eu quero tirar? É sobre o clima de dramaticidade que foi criado nesta questão. E foi o mesmo clima de dramaticidade criado por determinados órgãos de comunicação na época que apresentaram esse plano das rodovias do Estado do Rio Grande do Sul e que convenceram a sociedade naquele momento, a maioria parlamentar, vastos setores da sociedade que tinham que fazer um plano e uma estrutura contratual que era essa que está aí. Se não fizesse isso, era atraso. Se não fizesse isso, era dinossauro. Se não concordasse com as privatizações, era atrasado. Se não capitulasse perante aquela onda de privatização do Estado, que estava vigente naquele momento em todos os quadrantes do país, eram pessoas que estavam fora da vida. Foi o mesmo clima de dramaticidade criado naquela oportunidade que está sendo reproduzido hoje. Como se a execução de um ato contratual, legal, constitucional, de notificação, previamente anunciada, tivesse a capacidade de causar uma polêmica e já um aviso que vai ser muito difícil, porque não dá para contratar consultoria, porque não dá para tapar o buraco, porque o Estado é incompetente. Nós estamos absolutamente tranquilos, nós aprovamos a EGR, estamos fazendo os estudos necessários, vamos fazer o DAE já está autorizado para depois fazer uma transferência para a EGR, se for necessário, fazer todas as licitações para dar manutenção das estradas, para manter os polos de liberdade funcionando. A EGR vai ser uma empresa que chuta. Por que está sendo criado esse clima de dramaticidade? Porque a visão privatista e insensível às necessidades da base produtiva do Estado, do cidadão do Estado, ela foi derrotada. Os contratos que foram feitos pelo governo que apresentou esse plano são contratos lesivos ao interesse da sociedade, que só permitiram as empresas acumularem. E as empresas fizeram bem em pegar o serviço. Né? Talvez quantas pessoas desejassem pegar essa mamata, né, que foram feitas naqueles contratos. Então, nós estamos impugnando atos políticos de governo. Estamos impugnando uma visão contratual lesiva aos interesses do Estado e da cidadania, que foi patrocinada de maneira feroz naquela oportunidade. Tá? E que foi acolhida por um governo que não tinha a mesma personalidade política que nós temos, de colocar em execução uma visão de governo e uma visão de negócios públicos que preserva o interesse público. Então, tenho essa pequena solenidade aqui, na verdade, como um ato de respeito à cidadania. Tudo está sendo feito dentro da legalidade, tudo está sendo feito dentro dos interesses que caracterizam o interesse público e com respeito aos legítimos interesses econômicos que a empresa tem. Nós vamos agora discutir, né, quando for oportuno, para ver se tem ou não, né, algum resíduo de pagamento. Eu acho que não tem, mas vamos ver. Se entrar na justiça, vamos pedir uma perícia, vamos fazer uma perícia, vamos fazer um estudo.
Vamos verificar se eles, inclusive, cumpriram o contrato rigorosamente. Né? Vamos lembrar, inclusive, que nesse processo de negociação que foi feito, de oitiva, de escuta da empresa, das empresas que nós fizemos, foi proposto, inclusive, a redução de pedágios, duplicação de rodovias, né, para obterem a renovação contratual. Então, é essa a mensagem que eu queria passar, é apenas uma reflexão de um governo que é um governo que tem princípios, que tem programa, que tem palavra e que está cumprindo rigorosamente aquilo que se propôs. Não adianta querer dramatizar, porque nós não vamos pedir para essa obra. Nós estamos fazendo tudo dentro da lei, da ordem jurídica e da Constituição, muito bem apoiados pela nossa Procuradoria-Geral do Estado. E com apoio da Assembleia Legislativa, que a maioria aprovou a ER, e que tem acolhido, inclusive, a própria Assembleia, esta visão majoritária da sociedade gaúcha. E esse foi um bom negócio para as empresas e um mau negócio para o povo e para a sociedade. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um bom negócio para o povo, um bom negócio para a sociedade e um negócio justo para as empresas que trabalharam conosco. Muito obrigado.